Bom dia, meu nome é Matheus Lopes Aires Salazar, graduando em Engenharia Mecânica da PUC Paraná, e meu trabalho de conclusão de curso é sobre a influência da utilização de fluido de corte com e sem adição de grafeno na força de corte em um processo de fresamento convencional. Bem, pesquisas de otimização de processos de usinagem sempre vão vir ser feitas, visando aumentar a produtividade e qualidade das peças produzidas por usinagem. E o estudo do fluido de corte é sempre de grande importância nesse processo, podendo acarretar em ganhos de caráter ferramental, impactando no custo de usinagem. Para isso, o objetivo desse trabalho é investigar o efeito da adição de 0,05% e 0,1% de grafeno no fluido de corte MQL15, fluido de corte de base vegetal, fabricado pela empresa Special Mix, empresa aqui de Curitiba, no processo de fresamento de um aço com ouro carbono, utilizando um método de mínima quantidade de lubrificante, o MQL, considerando os parâmetros força de usinagem e rugosidade superficial da peça. Bem, esse estudo envolve toda a caracterização do aço AISI 1045, a caracterização do óleo de corte MQL15, do grafeno como lubrificante sólido, processo de fresamento, medição de rugosidade superficial, assim como as componentes de usinagem. Todos esses processos seguirão normas específicas que serão citadas no relatório e cada processo será descrito devidamente nesta apresentação em seguida. A caracterização do aço reflete suas propriedades mecânicas e desempenho mecânico, através do tipo de estrutura, da morfologia e distribuição de constituintes microestruturais, chamadas fases do material. Foram preparados corpos de prova do aço em baquelite, como representa a figura 1, seguido de uma análise metalográfica e medições de microdureza. Para finalizar essa caracterização, realizou-se ensaio de tração, segundo a norma licitada, representado na figura 2, os corpos de prova para o ensaio de tração. O lubrificante sólido escolhido para a pesquisa foi o grafeno, material com forma cristalina hexagonal, que possui alta condutividade térmica e de lubrificação, o que ajuda a reduzir as forças de usinagem, avaliadas nessa pesquisa. Para isso, o material foi produzido e misturado ao óleo de corte na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM. Foram duas amostras de óleo de corte, MQL15, com 0,05% e 0,1% respectivamente de grafeno. Para caracterizá-lo, foi realizado ensaio de microscopia eletrônica de varredura, MEV, e ensaios de difração. Uma observação. Para poder caracterizá-lo, depois de misturado, o grafeno foi retirado novamente dos óleos de corte, para assim se verificar no ensaio MEV um aglomerado de folhas de grafeno, porque senão, se fosse analisado individualmente o grafeno antes da mistura, se verificaria somente uma folha de grafeno em si. Com o aglomerado é possível ver a junção de várias folhas de grafeno, que serão citadas aqui nessa apresentação. O óleo de corte escolhido, citado previamente, foi o MQL15, um óleo de corte integral de base vegetal, que possui excelentes propriedades lubrificantes. Utiliza-se o princípio de utilização de MQL, mínima quantidade lubrificante, no qual a aplicação pelo método de pulverização diretamente na aresta de corte para microlubrificação, como mostra a primeira figura, e para medição, e foi verificado a viscosidade dinâmica, cinemática e mais específica dos mesmos, nas condições de MQL15 puro, MQL15 com 0,05% de grafeno e MQL15 com 0,1% de grafeno. Essas três condições. Para isso, para as misturas com grafeno, foi necessário fazer a homogeneização dessas misturas, devido à decantação, à tendência à decantação das partículas que podem influenciar, que influenciam na viscosidade, ou seja, pode perder propriedades lubrificantes, os óleos, e influenciar nos ensaios a seguir. Os ensaios de usinagem foram realizados na PUC, no laboratório LAUS, no bloco de mecânica, bloco 9.
no centro de usinagem Cincinnati Milacron Aero 500. Foi realizado um ensaio de fresamento, utilizando um aplicador MQL Bell-Matic. E para a medição das forças de usinagem foi utilizado um dinamômetro de mesa da Kirstor e o software GenoWare. Em seguida, para monitorar as rugosidades superficiais, utilizou-se o rugosímetro portátil da marca Time e modelo TR200, 2220. Todas as condições de fresamento, assim como medições de força e rugosidade, serão citadas em seguida. As ferramentas utilizadas no ensaio de usinagem foram ferramentas de metal duro da marca Mitsubishi Materials, com revestimento de nitreto de titânio e alumínio e quebra-cavaco tipo M. Essas ferramentas, vale ressaltar que foram selecionadas com base nos ácidos de carbono em geral, classificação P, com recomendações de velocidade de corte de 140 a 160 metros por minuto, profundidade de corte AP de 4 a 7 mm, e avanço por dente FZ de 0,07 mm por revolução. A fresa tem 25 mm de diâmetro e capacidade de 3 insertos serem inseridos. Em relação ao ensaio de fresamento, foram realizados 4 sistemas lubrificantes, a saber corte a seco, MQL15 puro, MQL15 com 0,05% de grafeno e 0,1% de grafeno, adicionado como lubrificante sólido. Para cada condição lubrificante foram utilizados 2 tipos de avanço e 2 tipos de velocidade de corte, 0,07 e 0,14 mm por dente de avanço e 150 e 200 metros por minuto de velocidade de corte. Em cada ensaio, utilizou-se um percurso de 15 mm, sendo que nesse primeiro ensaio, esse percurso começou a ser registrado apenas após a fresa entrar com seu diâmetro total, 25 mm, e com isso resultou em um primeiro avanço na peça de 25 mm, seguido de 3 avanços de 15 mm. Para o monitoramento das forças de usinagem, as componentes Fx, Fy e Fz foram medidas em cada teste para cada condição lubrificante. Com as forças Fx, Fy e Fz, foi calculado utilizando a fórmula representada no slide, a força resultante de usinagem. E isso nos permite comparativos para saber qual a condição de lubrificante é a melhor, no qual utiliza a menor força. No que se refere à rugosidade, a rugosidade da superfície usinada foi medida em cada teste, para cada condição lubrificante, utilizando um cutoff de 0,8 mm, seguindo as recomendações da norma NBR ISO 4288, 2008. Antes das medições, o rugosímetro foi adequadamente calibrado, utilizando um padrão de rugosidade do fabricante, e a figura representada mostra os retângulos desenhados na peça, nos quais foram medidos a rugosidade RA, FY e RZ para cada condição lubrificante. Em relação à caracterização do aço, os resultados deram valores esperados. Pode-se observar na figura abaixo que o aço possui uma estrutura perlítica grosseira e ferrítica, o que garante boas propriedades mecânicas, principalmente dureza. É um material muito duro, pode-se observar que teve uma dureza média de 261 Vickers, com desvio padrão de 11,35 Vickers, e resultou também em tensões máximas de até 870 MPa, ou seja, uma tensão alta, com os ensaios de tração. O que lhe garante que esse aço pode ser utilizado para os ensaios de fresamento. Da caracterização do grafeno, pode-se verificar que, conforme a imagem representada, que ele possui sim uma estrutura hexagonal, o grafeno composto por 6 átomos de carbono,
cada ponto ali representado no ensaio de difração corresponde a um átomo de carbono. E o hexágono seria o composto do grafeno. Na segunda imagem pode-se verificar pontos mais intensos, ou seja, na primeira imagem temos somente uma camada de grafeno, e na segunda imagem, como tem pontos com maior intensidade, temos duas ou até mais camadas de grafeno, o que garante o que queríamos na pesquisa, que era um aglomerado de folhas de grafeno. Na primeira imagem considera-se então uma folha de grafeno, e na segunda pode-se considerar que foram várias folhas de grafeno. Também com a medição dos ensaios MEV, foi comprovado em uma das medições que possuía duas folhas de grafeno. Por quê? Porque uma folha de grafeno tem espessura aproximadamente de 34 nanômetros. E conforme a amostra, teve uma espessura média de 65, quase 65 nanômetros. Ou seja, praticamente o dobro da espessura. Ou seja, tem mais de uma camada de grafeno, mais de uma folha de grafeno. O que era se esperar dessa pesquisa para verificar a influência dessas camadas a mais, dessas folhas a mais, na força e rugosidade do material. Da caracterização dos óleos de corte, pode-se perceber, conforme a tabela, juntamente com os gráficos, que a adição de grafeno influencia muito na viscosidade, o fluido fica mais viscoso, fica mais denso também, conforme mostrado ali, que a massa específica aumentou bastante, e também a viscosidade cinética, ou seja, conforme maior concentrações de grafeno, mais viscoso esse fluido estará. Esses resultados já era previsto em teoria, e o que se espera é que nos resultados de rugosidade essa viscosidade a mais influencia com valores menores de rugosidade para fluidos mais viscosos. Em relação aos resultados da força de usinagem, após devidas medições das componentes Fx, Fy e Fz, foram medidas e armazenadas nesse gráfico representado as devidas forças de usinagem para cada teste, para cada condição de lubrificante. Pode-se perceber que para o teste 2 e 4 obtiveram-se menores forças de usinagem, ou seja, para uma condição de maior velocidade de corte, para o mesmo avanço, obtém-se menores valores resultantes de força de usinagem, o que era de se esperar. Porém, verifica-se com o gráfico também que resultou em menores forças para condições de utilização de 0,05% de grafeno no fluido MQL15. O que é bom, porém, o que era esperado era que para a condição de adição de 0,1% de grafeno ao MQL15 resultasse em forças menores. O que se esperava era um maior poder lubrificante com 0,1%. Mas o grafeno também aumenta a condutividade térmica e, consequentemente, o poder refrigerante, o que pode ser explicado e não está liderando o processo de redução de força. Outro também fator que pode ser analisado é que a viscosidade do fluido que obteve maiores valores de MQL15 foi utilizando o 0,1% de adição de força de grafeno. E maiores valores de viscosidade pode dificultar em maior penetração na peça, o que pode ser considerado nesse resultado. Com relação aos resultados de força de usinagem, infelizmente detectou-se um problema em relação aos valores absolutos das componentes das forças. Basicamente, cada componente é gerenciada por um canal amplificador, que, de acordo com o ajuste da sensibilidade, determina a calibração do sistema, expressa em newtons. Assim, a sensibilidade deveria ter sido previamente
inserida no software de Nowhere, conforme a calibração feita pelo fabricante do equipamento. E ao analisar os resultados, pode-se verificar que esses valores eram muito baixos das componentes das forças. E conferindo as sensibilidades usadas, elas não correspondem aos valores corretos da calibração do dinamômetro. Então, ocorreu leituras defasadas das forças dos valores reais. Para obter-se os valores corretos dessas forças, teria que se refazer o experimento, o que não foi possível devido ao fechamento do laboratório da PUC. Então, infelizmente não foi possível refazer esses experimentos. Porém, foi possível realizar o comparativo dessas forças, porque as diferenças percentuais não mudam. Seria um erro sistemático, ele é um erro que acontece para todos, certo? Então, por isso, os resultados mantiveram os resultados e eles foram analisados. Com relação à rugosidade superficial, analisando-se todos os fatores RA, RZ e RY representados nos gráficos, é possível se afirmar que a utilização do fluido de corte MQL15 com 0,1% de grafeno apresentou os menores valores de rugosidade. Isso se deve ao fato de ter um maior poder lubrificante, melhorando assim o processo de geração da superfície, com maior concentração de folhas de grafeno, como mostrado no ensaio de difração. Isso confirma seu excelente desempenho lubrificante do grafeno em si, com uma estrutura fina lamelar e baixa espessura nanométrica. Como previamente citado, a espessura do grafeno é praticamente 0,34 nanômetro, o que facilita o escorregamento do cavaco, reduzindo a adesão e o atrito da superfície da peça. Observa-se também que no efeito das condições de corte, conforme o aumento do avanço, aumentou os parâmetros da rugosidade. No caso do aumento da velocidade de corte, houve tendência também de aumentar esses parâmetros. Neste caso, maior rotação deve ter comprometido a rigidez da máquina, com possivelmente da vibração. Sem a tendência de ocorrer esse problema, a tendência seria a redução da rugosidade com o aumento da velocidade por facilitar a formação do cavaco. Uma outra observação seria os valores que deram muito baixos em relação ao RA. O RA deu entre 0,4 microns e 1,2 microns metros. Seria um valor muito bom em relação à rugosidade do aço ABNT 1045. Dentre os objetivos propostos no início desse trabalho de conclusão de curso, pode-se afirmar que a influência da adição de grafeno como lubrificante sólido se mostrou satisfatória, principalmente nos resultados de rugosidade superficial, chegando a valores de até 0,4 microns, com a utilização de 0,1% de adição de grafeno. Resultados que eram de esperar, por maior viscosidade do fluido, pela capacidade lubrificerante do grafeno, do fluido de corte. Então os resultados se mostraram satisfatórios. Além disso, também em relação à rugosidade por superficial, obtiveram-se grandes perdas percentuais em relação à rugosidade em relação ao ensaio a seco, no teste 4. Valores extremos como o RA, rugosidade média, chegaram a diminuir em 30%, e em relação ao ensaio ao MQL15 puro, chegaram a valores de quase 60%. Então, a utilização de MQL15 com 0,1% de adição de grafeno se mostrou
extremamente eficaz. Com relação às forças de usinagem, menores valores de força de usinagem foram resultados de maiores velocidades de corte, o que também era de se esperar. A utilização de MQL15 com 0,05% da adição de grafeno se mostrou a mais eficaz, com uma redução percentual de quase 20% em relação ao ensaio a seco no teste 4, e redução de 22% da força comparada à utilização de MQL15 puro no teste 2. O que era de esperar, conforme dito previamente, era que a utilização de 0,1% de adição de grafeno tivesse maiores reduções de força. Porém, também é de se concluir com essa pesquisa que para as medições de força se faz sempre necessário a calibração correta em cada ensaio para não correr erros como citados no relatório. Obrigado pela atenção, esta é minha pesquisa e até mais.